Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais um pouco de aula sobre os reis absolutistas. Gente, eu preciso que você pegue o seu texto, tá? O texto que a gente está estudando, que hoje a gente vai terminar, tá? O fortalecimento do poder dos reis. Dá um pausezinho no vídeo, pega lá o texto e abre na página 13, certo? Na página 13 tem uma imagem, e essa imagem é da época do rei mais absolutista da Europa. O mais absolutista, que mais concentrou poder nas mãos. E esse rei, ele até queria ser chamado como Rei Sol, porque ele se considerava como o principal astro, o Sol. Então, esse rei ninguém menos era do que Luís XIV da França, tá? Isso não é na Idade Média. A gente já falou que o absolutismo foi depois, a gente só tá entendendo o que é, tá? Aí depois a gente volta no tempo para estudar direitinho. Mas é que o absolutismo foi quando os reis gostaram tanto do poder que fortaleceram tanto o poder real que viraram absolutistas, né? Mandavam como bem entendiam. Então, isso foi do século XV termina a Idade Média, até o século XVIII. Então, esse rei, o rei Sol, o rei Luís XIV, ele reinou no ano de 1643, que é século XVII, até 1715, que é século XVIII, tá? Então, dá uma espiada nessa imagem aí. E quem você acha que é o rei nessa imagem? Então, o rei é aquele que está sentado com uma capa dourada e um cetro de rei, tá assim com a capa caindo, meio sem camisa, de cabelo comprido ali. Esse é o rei Luís. Ele tá dourado a capa porque significa realeza e ele é o sol, né? Se acha. E tem uma mulher do lado dele, à direita, que tá com uma luazinha na cabeça e com roupa cor de luz de lua, né? Um cinza prateado assim. Essa é a rainha mãe, a mãe dele, certo? Aí depois vão ter a esposa e os filhos. Todos esses que estão na foto são os filhos. Se você olhar a roupa deles, lembra a roupa de quem? Que nessa época aqui não se usava esse tipo de roupa. Isso aqui é só para fazer a pintura da família dele. Esse tipo de roupa lembra os gregos, não é? Os deuses gregos, não parece? Olha só, você pode ver que tem um com uma luz, tem uma ali que tá meio escuro, mas bem no canto esquerdo tá com um tridente. Ele tá representando, ele pede para o pintor representar a família dele como se eles fossem deuses, os deuses gregos, tá? E aí tem aí as criancinhas tal, e tem um quadro com duas criancinhas, seis são filhos que morreram, então estão só no quadro. Mas estão todos aí mostrando a grandeza desse rei Luís XIV. Luís XIV, ele conseguiu que o povo dele, que os nobres, o clero tivessem uma obediência total para ele e uma lealdade também. Como é que ele conseguia essa autoridade? Ele conseguia essa autoridade através da força do exército, mas também ele gostava de fazer coisas boas para os nobres, para os burgueses, para eles ficarem amigos deles, certo? Então nós vamos ter ali, ó, os nobres ganhando alguns presentes, trabalhos bons para trabalhar na corte, com bons salários, ganhavam pensões. Então eles ficavam amigos do rei e concordavam com o rei ter bastante poder. Por outro lado, os burgueses também recebiam benefícios, isenção de impostos, e com isso expandir também a venda das coisas deles, com menos imposto as coisas deles, e as coisas que vinham de fora com bastante imposto. Então ele agradava também os burgueses. Uma das coisas que esse rei Sol fez, que foi bem importante, que existe até hoje, é um palácio magnífico. O Palácio de Versalhes. Versalhes era uma cidadezinha perto de Paris. Ele é o rei da França. E perto de Paris tinha uma casinha de campo, que era a casinha do rei, para o rei passar na época de campo. Claro que não era tão casinha assim, né? Era uma casa bonita. Mas ele reformou toda para tornar um palácio lindérrimo. Contratou muita gente para trabalhar, engenheiros importantes e pessoas para pensarem para ficar o mais lindo e luxuoso possível.
Esse palácio ficou conhecido como Palácio de Versalhes. Ele é muito luxuoso. Tem uma galeria, que é a Galeria dos Espelhos. Tem 375 espelhos, tudo dourado, tudo lindo, 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 lindo. E tem jardins. Ele contratou alguém bem especial para desenhar os jardins. Trouxe árvores de vários lugares da França e os jardins ficaram maravilhosos, muito extensos, muito grande. No jardim tem fontes, várias fontes, tem árvores diferentes, tem bosques, tem canais. Só o passeio no jardim já leva um tempão. E o palácio em si, muito grande, 400 e poucos metros só de um lado até o outro. Ele é muito grande. Ali ele fez a residência da família real, a sede do governo, e também moravam muitos membros da corte. Porque, gente, olha isso aqui, eu anotei. Ele tem 67 mil metros quadrados com os jardins. Cerca de 700 quartos. Já pensou? 700 quartos. 2.000 janelas. Pensa em limpar essa janela. 67 escadas e mais de 1.000 lareiras para o frio. Então, esse luxuoso palácio, ele foi construído, levou muitos anos, e ele ficou sendo, então, a sede do governo, que mostrava que era digno do Rei Sol. O que eu queria dizer? Esse palácio, ele desde 1833 foi transformado num museu, e você pode visitar quando for a Paris. Hoje, Versalhes não é uma cidade separada, é um bairro, tipo um bairro de Paris. E aí você pode visitar. E eu tava vendo na internet, dá até para comprar o ingresso ali. Eu coloquei no comprar ingresso só para ver. Para visitar o palácio, por dentro, são 18 euros, tá, pessoal? Então, prepara o bolso aí. E também para visitar os pátios, tudo, tem 14 euros, aí você pode ver. E o mais legal é que tem como você visitar virtualmente. Você pode visitar, eu vou mandar o link para vocês, inclusive vai ter uma tarefinha para isso. Vocês vão poder visitar o Palácio de Versalhes e ver a grandeza desse palácio, tá? Que o rei Luís XIV mandou construir para mostrar a grandeza dele, o rei absolutista. Muito bem, olha só, era tanta coisa em volta desse rei que tudo que ele fazia era tudo como se fosse uma peça de teatro. Ele levantava sempre no mesmo horário, fazia as coisas no mesmo horário, era a hora do chá, era a hora disso, a hora daquilo, tudo certinho. As pessoas que entravam, por exemplo, a limpar o quarto dele, no quarto dele tinha uma pintura dele, não podia dar as costas para a pintura, que era a pintura do rei, tem que ter respeito. Você sabe que para rei não se dá as costas, né? O pessoal sai de costas, assim, quando tá falando com o rei. Agora, imagina, nem na pintura do rei podia dar as costas. Esse rei, então, ele queria muito ser muito honrado, e criou, assim, toda uma etiqueta para as pessoas honrarem ele. Ele dizia assim sobre o governo, o Estado é com letra maiúscula, é o governo, né? O Estado sou eu, ele que decidia. E ele realmente se tornou o mais absolutista de toda a Europa. De todos os reis absolutistas do período, ele foi o mais absolutista. Certo, gente? Muito bem. Rei Luís XIV. Agora, nós vamos falar da última parte do texto, que é mercantilismo. O que é mercantilismo? Você definiu lá na fundamentação. Tem a ver com a palavra mercantil, que é de mercado, atividade de comércio. Exatamente. Mercantilismo é a forma que os reis absolutistas conseguiam riqueza para o seu país, tá? Então, principalmente através do comércio, mas tinha outras práticas também. Então, nós vamos ver 4 práticas dos reis absolutistas para conseguir riqueza para o seu país, para não perder riqueza e conseguir mais. A primeira, metalismo. Metalismo vem de metal. Era acumular metal precioso. Quanto mais ouro, mais prata o país tiver, melhor. Gente, nós estamos falando de uma época que nós vamos estudar isso, né? Que houve as descobertas, as grandes navegações, a descoberta da América. Gente, onde que se achou muito ouro aqui na América, né? Então, o metalismo veio bem no momento. Vamos guardar todo esse ouro para cada país guardava para si, para não empobrecer, para ficar rico. Quanto mais ouro, mais rico. Outra coisa, balança comercial favorável. Balança comercial favorável é a seguinte: você tem que
vender para fora do país bem mais do que comprar. Evita ficar comprando de fora do país, tenta produzir as próprias coisas e vende para fora. Vende para fora, porque se você vender mais do que comprar, você vai lucrar. Então essa era a ideia da balança comercial favorável. Simples, né? Vende para fora mais do que compra, exporta mais do que importa, certo? Outra forma dos reis absolutistas conseguirem manter riqueza é o protecionismo, proteger a indústria nacional. Você tem ouvido isso agora, né? Pessoal, agora com toda essa situação econômica, vamos comprar produtos do Brasil, não vamos comprar produtos de fora, vamos comprar produtos do Brasil para ajudar a indústria do Brasil. Isso é o protecionismo, tá? Então, só que ali o rei ajudava nisso, para que todas as indústrias do país pudessem se dar bem, não tivesse que ficar comprando de fora. Colocava mais imposto para o que comprava de fora, tirava o imposto do que era de dentro, entendeu? E daí facilita a indústria do próprio país. E outra coisa é que, nessa época, eles tinham as colônias, tipo Portugal tinha o Brasil, a Espanha tinha todo o resto ali da América do Sul, então, e da América Central também. Então, o comércio que essas colônias faziam, tudo tinha que passar pelo país que era dono da colônia. Se chama metrópole. Então, eles que controlavam. Então, alguém aqui do Brasil queria comprar alguma coisa, só podia comprar de Portugal. E Portugal era o único autorizado a vender para cá. Então, Portugal ficava rico, tá? Então, nós vamos ter essas 4 formas dos reis absolutistas conseguirem riqueza para o seu país. Esse é o mercantilismo. Nós vamos ter em cada país um pouquinho diferente, mas essas 4 formas são usadas sim. A Espanha, o metalismo foi mais forte, claro, conseguiram um monte de ouro aqui, levavam navios carregadíssimos de ouro lá para a Espanha. A Inglaterra já não foi tanta questão de colônia, a Inglaterra foi o comércio marítimo. Eles tinham muitos barcos, navios que viajavam vendendo coisas. Isso no mercantilismo. E também o protecionismo, porque eles protegiam a indústria deles, tá? E é isso aí, gente. Então, hoje a gente viu sobre o rei mais absolutista que teve, do século XV ao XVIII, foi o rei Sol, Luís XIV, e vimos sobre o mercantilismo, que é a forma que os reis absolutistas conseguiam riquezas para os seus países, certo? Ótima semana, bons estudos e até a próxima!